Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 6 de março de 2024. Gente, eu já sei que vocês não acreditam em pesquisas, mas quando uma pesquisa desses institutos em que nenhum de vocês acredita traz números muito negativos para o governo do PT, eu confesso que é inevitável analisar estes números e tentar entender os porquês. E é por isso que eu estou fazendo este vídeo. Daqui a pouquinho, os principais números da pesquisa e a minha análise. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que todo mês pingam o seu Pix, fundamental para a manutenção deste canal, para a existência deste canal, que já há quase 4 anos entrega a vocês diariamente informação e análise independente, comprometida com ideias e valores que nós compartilhamos. O mês de fevereiro está avançando, estamos terminando a primeira semana do mês e as doações desse mês estão muito abaixo do necessário para manter o canal. Talvez porque alguns tenham adiantado as suas contribuições para bancar a minha ida a São Paulo na manifestação da Paulista, mas o fato é que a ida à manifestação foi paga, mas as contas do mês de março continuam aí. Se você puder pingar sua contribuição mensal, eu agradeço. Muito bem, meus amigos. A pesquisa é do Instituto Genial Quest, que mensalmente avalia os tópicos sobre os quais eu vou falar no vídeo de hoje. Antes de entrar no assunto, eu quero chamar a atenção para um fato de que esse instituto não tem medido mensalmente a avaliação do governo no quesito segurança pública. Portanto, vamos ter que esperar a pesquisa de outros institutos, porque este vinha sendo, em vários outros institutos, o ponto mais vulnerável da avaliação da imagem do governo Lula. Eu tenho ouvido na rádio, que eu costumo ouvir no carro, é uma rádio de música, mas a publicidade do governo na área da segurança pública é pesada na tentativa de reverter esses indicadores negativos. Vamos avaliar em outra oportunidade se a publicidade do governo está funcionando, mas o fato é que no que diz respeito à avaliação da imagem geral do governo Lula, do próprio Lula, do governo, em relação ao seu desempenho, em relação ao desempenho na economia, e aos episódios envolvendo as declarações de Lula sobre a guerra no Oriente Médio entre Israel e o Hamas, são fundamentais para a gente entender a enorme queda nas aprovações e elevação nas desaprovações do governo Lula nessa pesquisa Genial Quest. Vamos aos números. No que diz respeito à avaliação pessoal de Lula, há um mês atrás, a avaliação positiva era de 54 pontos percentuais, agora é de 51. A avaliação negativa era de 43 pontos percentuais, agora é de 46. Ou seja, caiu 3 pontos a avaliação positiva, subiu 3 pontos a avaliação negativa, uma diferença negativa para o Lula da ordem de 6 pontos percentuais. Eu sei, concordo com vocês, acho que essa aprovação pessoal do Lula acima de 50% ainda está inflacionada. Na minha avaliação, a situação de Lula é pior, mas enfim, o instituto é esse aí. É o que os números deles dizem. E para mim o que importa não é tanto os índices de avaliação positiva e negativa, mas é a tendência. Como eu sempre digo aqui, quando eu analiso pesquisa, eu não estou analisando explicitamente o número, mas o que o número indica sobre o comportamento dos eleitores, e o dado concreto é que a avaliação positiva de Lula caiu na ordem de 6 pontos percentuais, se considerada a queda na avaliação positiva e a elevação na avaliação negativa. A avaliação geral do governo, ok? É diferente da avaliação do Lula. Há um mês atrás, 36% avaliavam o governo positivamente. Esse número caiu para 35 pontos percentuais. Há um mês atrás, 29% avaliavam o governo negativamente. Agora, 34% avaliam negativamente. Observem que a queda foi da mesma ordem. -1 na positiva, mais 5 na negativa, uma diferença negativa para o governo da ordem de 6 pontos percentuais, o que adquire consistência e coerência com outro número. Apesar da avaliação do Lula ser melhor do que a avaliação do governo, em ambas houve uma queda de 6 pontos percentuais desfavorável ao governo e ao Lula. O dado mais interessante aqui e mais gritante dessa pesquisa vem agora.
diz respeito à expectativa dos eleitores em relação ao governo, a percepção que as pessoas estão tendo do governo em relação a o que elas imaginavam que o governo seria. Há um mês atrás, 33% respondiam à pesquisa dizendo que o governo estava melhor do que o esperado. Agora, são apenas 27%. Ao contrário, há um mês atrás, 18 pontos percentuais era o número dos que avaliavam o governo como sendo melhor do que o esperado e agora 35% avaliam o governo como pior do que o esperado, ou seja, um tombo de 23 pontos percentuais. Atenção, a expectativa positiva caiu 6 pontos e a expectativa negativa cresceu 17 pontos. É um número muito gritante, é simplesmente impossível que qualquer estrategista de comunicação e marketing que tenha um cliente apresentando esses números não esteja muito preocupado. Por quê? Porque esse é um índice que projeta o futuro, projeta a possibilidade de uma tendência de deterioração mais acelerada daqueles outros índices de avaliação do Lula e do seu governo. Chamo a atenção para esse número, portanto. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas parte desse tombo na avaliação negativa do Lula vem do segmento dos eleitores evangélicos e tem a ver com as declarações de Lula sobre a guerra no Oriente Médio, equiparando Israel à prática de holocausto feita pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. É curioso observar que o PT vem fazendo um esforço para se aproximar dos evangélicos, mas esse tipo de declaração de Lula equivale-se a um tiro de canhão no pé, coloca toda a comunidade evangélica automaticamente contra Lula, contra o PT e contra o governo. Parte dessas expectativas negativas e do tombo na avaliação de Lula, portanto, vem do segmento evangélico por causa dessas declarações de Lula. Mas para mim o que importa mais ainda do que isso é a percepção que as pessoas têm da economia. E vejam os números que a pesquisa apresenta. Qual a percepção que os eleitores têm da economia nos últimos 12 meses? Há um mês atrás, 34% dos entrevistados avaliavam o desempenho da economia positivamente e agora apenas 26% avaliam positivamente. Uma queda de 8 pontos percentuais, muito acima, portanto, da margem de erro da pesquisa. Há um mês atrás, 31% avaliavam a economia com desempenho negativo, agora 38% avaliam a economia com desempenho negativo, uma subida de 7 pontos percentuais. Somando-se a queda de 8 pontos percentuais na avaliação positiva com a elevação de 7 pontos percentuais na avaliação negativa, temos um resultado de 15 pontos percentuais. 15 pontos percentuais é o índice de piora da avaliação do desempenho da economia até este momento. Mas o dado mais interessante vem agora. É a percepção do desempenho futuro da economia, o índice de otimismo e de pessimismo dos entrevistados. Há um mês atrás, 55% avaliavam que a economia teria um desempenho positivo nos próximos 12 meses. Agora, 46% apenas avaliam que a economia terá um desempenho positivo, uma queda de 9 pontos percentuais. Há um mês atrás, 25% dos entrevistados avaliavam que a economia teria um desempenho negativo nos próximos 12 meses e agora 31% avaliam que a economia terá um desempenho negativo. Menos 9 pontos percentuais de percepção de desempenho positivo da economia, mais 6 pontos percentuais de desempenho negativo, somando 9,6, são de novo 15 pontos percentuais de aumento no pessimismo dos brasileiros com relação ao desempenho da economia. E aqui vão dois aspectos muito importantes. O primeiro deles é o conflito que esses números apresentam em relação aos índices de inflação do IBGE.
O noticiário está prenhe de notícias informando queda nos índices de inflação. No entanto, o povo brasileiro não está percebendo esta suposta melhora que os índices oficiais de desempenho da economia apresentam em relação à inflação e crescimento do PIB. O segundo aspecto importante a destacar aqui é que estes números sobre a percepção negativa do governo projetam uma piora nos índices de avaliação de Lula e do governo nas próximas pesquisas. Todo mundo sabe, o bolso é a parte do corpo humano que mais dói, e quando a opinião pública sente esta dor no bolso, o reflexo imediatamente à frente é nos índices de aprovação e popularidade do governo e do governante. Interessante observar, porque essas pesquisas da Genial Quest, elas vêm normalmente com um padrão melhor para o governo do que outros institutos. Portanto, torna-se mais significativamente importante observar essas quedas de desempenho na percepção do povo em relação à economia, em relação às declarações desastradas de Lula sobre a guerra no Oriente Médio e sobre a avaliação de desempenho do próprio Lula e do seu governo. Um cenário obscuro à frente, preocupante para Lula, sorridente para nós. É bom lembrar, estamos em ano eleitoral, o presidente Bolsonaro continua circulando o país, mobilizando multidões, e a esquerda não consegue botar nem meia dúzia de gatos pingados na rua para apoiar esse governo fajuto. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de fevereiro está avançando, gente. Já estamos terminando a primeira semana do mês e a média das doações dessa primeira semana está muito, mas muito abaixo da média necessária para equilibrar as contas aqui. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. E agradeço também se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.